Fala, meu lindo. Agora estamos gravando. Agora estamos oficialmente gravando aqui. Tá bom. Posso começar então? Você vai começar fazendo alguma uma pergunta? Você falou que vai começar fazendo uma pergunta? Eu tenho uma pergunta para você, Akash. Qual que é a pergunta que você vai fazer? Pergunta muito séria. Hum. Ah, antes de você fazer a pergunta, eu não vou. Ah, A gente não vai limitar essa conversa só tipo. Ah, vamos falar daquilo e ficar engessado numa coisa, né? É uma conversa livre, certo? Ou é não? uma conversa livre, é uma conversa livre. Tá. Conversa livre, pô. Tá, mas a gente tem uma direção que é a autenticidade do ser humano, né? Sim, sim. É claro que galhos serão criados ali, né? Mas até aí tudo bem. Ramificações. É, isso. Mas vamos à pergunta, Hum. né? Agora é sério, a pergunta. Se o nariz do Pinóquio cresce quando ele mente, e ele fala assim: o meu nariz está prestes a crescer, o que que acontece? O nariz dele cresce ou não? Ué, mas por que, assim, ele vira e fala, "Ah, o meu nariz está prestes a crescer, sendo que... Não, pera aí, ó. A, a, a regra é, se o Hum, Pinóquio mentir, o é, nariz dele cresce. Todas as certo, vezes, não é isso? certo, certo. O que que acontece se ele falar assim, o meu nariz está prestes a crescer? O que que acontece? O nariz dele cresce ou não? Mas é que o nariz dele tem um condicionamento para ele crescer. Ele tem que mentir pro nariz crescer, certo? É, exato. Ele tem que mentir para o nariz crescer. Tá, quando ele fala que E o aí ele vai nariz... dizer, meu nariz está prestes a crescer. Então isso quer dizer que ele vai contar uma mentira. Não. Então, quando ele afirma, ó, o meu nariz está prestes a crescer, Caraca, certo? se... Ah, não, tá. O nariz dele está prestes a crescer. Ex- Ah, tá. Aí se o nariz dele não cresce, ele contou uma mentira. Mas se for mentira, o nariz dele tem que crescer. E se o nariz dele Então, cresce, pois é, e se o nariz dele cresce, ele falou a verdade. Então não teria por que ele crescer. eu não deveria crescer. E aí? É um loop infinito. Ele cria um buraco negro, velho. Ele chega na singularidade. Ele cria a singularidade, velho. Já era. Se ele tá, o tempo se entra em colapso nele mesmo, e aí tem a singularidade, A fudeu. singularidade, velho, já era. Ele cria e todos nós vamos Aí, ser cara, eu e também, todos nós seremos sugados pra dentro do Pinóquio. Você já pensou nisso? Deus o livre. Tudo culpa do GP. A- Aquele velho idiota. Aquele velho imbecil. Você já Mas é um assistiu. velho cara. Você assistiu o Hum, Pinóquio live action com o Tom Hanks? não. Eu assisti aquela última versão do Pinóquio em stop motion, que é muito bom. Ah, esse Pinóquio aí, se não me engano, é o do. Caramba, do cara que fez a Alicia lá, não é? Que, Não. do, Alice no País das Maravilhas? que faz os filmes Tim junto com o Burton? Tim Burton, não é? Ah, não, Tim Burton fez Não, acho que o não. Dumbo, né? Tim Burton fez o Dumbo, né? É, fez o Dumbo. Que tem a minha diva, né? Mas ele fez uma Tá versão do fazendo esse. Pinóquio, não foi ele que fez a versão do Pinóquio? Se não me engano, foi ele que fez a versão do Pinóquio, Tô hein? sabendo, não. Não, ele fez uns filmes aí, tipo. Eu não sei se Noiva Cadáver é dele. Ah, dane-se. Pegada assim, né? Hum?
Mas deixa eu te falar até para fazer o link, né, com o nosso tema, voltando ali pro Gepeto, eu acho que o Gepeto, cara, ele é um grande de um filho da puta. Por quê? Porque, cara, no âmago do egoísmo dele, disfarçado disfarçado de carência por um filho, ele deu a vida para um boneco que sofreu praticamente a vida inteira por não ser um ser humano, velho. Imagina a frustração do sujeito. Ah, é uma frustração grande mesmo, né? É um sonho É, inalcançável. pois é, e aí o cara faz um negócio nesse sentido, velho. Mais filha da puta é a fada ainda que completa o serviço. É um sofrimento muito grande pro Pinóquio, cara. Tá, mas ó, E aí, eu quero puxar um negócio, dá uma pausa no Pinóquio. Pega o Pinóquio e manda ele se lascar, porque eu quero falar de um bagulho. enfia- Eu quero puxar um negócio bem mais palpável. Olha só, olha só. ah, A minha pergunta vai até onde a autenticidade do ser humano, o quanto que um ser humano ele pode ser autêntico. Olha só que interessante que eu tava pensando. Porque tá, de fato pensei ah, sobre isso. Tipo assim, o quanto que o ser humano ele pode ser autêntico? O que que isso vai impactar na vida dele e na vida das pessoas que rodeiam ele? Eu tô falando a nível de sociedade mesmo, entendeu? Não somente em família. Por que eu tô falando isso? Porque, cara, eu sou um exemplo de uma busca incessante de introdução no mercado financeiro não, mas no mercado de trabalho, ou melhor, no mercado de atividades no mundo virtual, no mundo da internet, né? Eu já tentei canal no YouTube, já tentei live no TikTok, já tentei live na Twitch, eu tenho canal no YouTube lá com os vídeos e tudo mais, tudo falando de games e tudo mais, e beleza. Só que há momentos que eu me vejo, e aí muita gente pode se identificar com isso, de eu estar fazendo um personagem. E isso nunca foi a minha intenção, olha só. Isso nunca foi a minha intenção. Nunca foi uma hum, intenção minha fazer um personagem pra criar conteúdo pra internet. Sacou? Tipo, a introdução que eu faço nos meus vídeos do YouTube, por exemplo, é, é, e aí, seus lindos e suas lindas, tudo bem com vocês? O jeito que eu falo dinâmico pra fazer a introdução e fazer o vídeo, eu falando daquele jeito, às vezes eu paro pra assistir, eu gosto dos vídeos que eu faço, porque eu sou demais, eu sou maravilhoso pra fazer vídeo. Mas às vezes eu penso assim, cara, eu não falo assim. Eu não falo desse jeito, conversando com as pessoas, tá ligado? Tipo, eu não falo dinamizando a coisa. Entendeu? Sacou o que ele quer dizer? Então, sim. então, o quanto que o ser humano ele pode ser autêntico para eles, para ele não entrar em conflito com ele mesmo e nem com a sociedade no qual ele serve. Sacou qual é que é a questão? E eu vou trazer eu vou trazer um agravante para isso, mas daqui a pouco. Discorra sobre isso, você. Cara, eu acho que, bom, numa primeira análise, com o exemplo que você deu, talvez ainda seja superficial, porque nesse sentido, eu posso te dizer o seguinte: o ser humano, por natureza, ele é multifacetado, né? O Acácio marido é diferente do Acácio apresentador, que é diferente do Acácio funcionário, que é diferente do Acácio pai, que é diferente do Acácio filho. Você não consegue ser o mesmo com todo mundo. Quando você está tratando com a sua digníssima esposa, é uma coisa. Quando você está tratando com um público na frente da câmera, é outra coisa. Não tem como ser a mesma coisa. E a autenticidade não se trata disso. A autenticidade, no meu ponto de vista, se trata
no comportamento natural diante de uma situação. Então, quando você fala na frente das câmeras daquela forma, é autêntico, porque é assim que é o Acácio quando vai gravar um vídeo. Diferente seria o exemplo se eu, Gustavo, tentasse fazer a mesma coisa que você faz. Não seria autêntico, Entendi. Entendi. soaria falso, porque não é da minha natureza agir dessa forma, mas é da sua. Então, quando você fala assim, não é que você não está sendo autêntico, você está criando um personagem. Não. Esse é o Acácio quando fala diante das câmeras. Esse é o Acácio quando fala com a filha, que é diferente, que é quando fala com um conhecido, ou com alguém que acaba de conhecer, ou com alguém que já conhece há anos. Muda a forma de falar, sacou? Então a Entendi. autenticidade não tem a ver com essa mudança. Entendi. Então a autenticidade ela não se aplica somente ao indivíduo com ele mesmo. A autenticidade ela se aplica quando você está tratando do relacionamento da pessoa com as pessoas, É, trazendo ele, trazendo como referência ela mesmo, certo? exato, vai mudar. Você tem que mudar a forma com que você se relaciona com o seu meio. Então, E o mas seu meio, o ser humano é multifacetado porque o meio é tá. variável, né? Entendi, entendi. Então eu vou trazer um agravante para isso. O agravante que eu falei que ia trazer, eu vou trazer agora. Olha só. Cara, assim, essa questão de ser autêntico ou não, essa questão de ser autêntico ou não, ela vai muito. Ela vai muito de encontro, assim, com o que eu penso em relação ao tratamento que se dá. Olha só. Vamos ver se eu consigo me expressar direito aqui. É A difícil. autenticidade se dá, na minha opinião, quando você mente pra você mesmo, entendeu? Mas ao mesmo tempo, é quando você se camufla você não ser autêntico, certo? Você não ser autêntico é É quando isso você que importa, você não ser autêntico. não ser autêntico é quando você mente pra você mesmo e ao mesmo tempo você se camufla por trás de uma faceta que você acha que vai dar certo pra alguém, mas não dá certo pra outra. Por que eu tô falando isso? Todo mundo sabe, ou quem me conhece sabe, que eu faço parte de uma instituição eclesiástica. Eu sou cristão. Eu sou parte da igreja, eu sou um dos pastores da igreja, eu vou lá e eu prego na igreja e tudo mais e papapá, né? Beleza. Só que assim, quando eu tô pregando, por exemplo, que eu tô trazendo a mensagem baseada na Bíblia e tudo mais e tal, pregando sobre a minha fé em, em Jesus Cristo, por exemplo, eu tô falando com o povo e eu tenho uma linguagem adequada para aquele momento e para aquela ocasião, certo? Beleza? É, Quando eu tô conversando com você, por exemplo, que é um imbecil, mas é o meu amigo de infância, por exemplo, tipo, eu chego pra você e falo, ah, não sei o que lá, me mama, velho, me mama, não enche meu saco, entendeu? E aí eu me pego num dilema. Cara, as expressões, mesmo sendo inofensivas pra você, às vezes uma expressão que seja, ela não compete à postura que eu teria em cima do altar, por exemplo, da igreja. Entendeu o que eu quero dizer? Sacou o que eu quero dizer? entendo. Entendi. Então o fato de eu usar algum tipo de linguagem, uma metalinguagem relacionada à minha postura para com os meus amigos, eu sempre tenho esse dilema de tipo assim, cara, a forma que eu lido, que eu falo, que eu trato e que eu falo com os meus amigos, não teria que ser exemplarmente a forma que eu falo em cima do púlpito da igreja, entendeu? Porque senão parece que eu não tô sendo autêntico, sacou? Eu não tenho a mesma postura. Entendi. Tá, eu entendi. Mas aí talvez a pergunta que deve ser feita é a seguinte:
aonde eu tô sendo menos autêntico. E para que lado eu tenho que levar minha real autenticidade, salvo o bom senso de cada ambiente que você vai estar. Então, por exemplo, eu não consigo ver dessa forma. Eu já fui para a igreja com você. Claro que eu não fui quando você prega, né? Eu nunca vi você pregar na igreja, né? Mas eu já fui na igreja com você lá e seu comportamento para com os seus iguais ali, não é? Com os É irmãos, com os praticamente irmãos. igual. É, praticamente igual ao que você tem comigo. E eu nunca vi você no púlpito, mas é claro que no púlpito você está dando uma palestra, não faz nem sentido o comportamento. É necessário que mude. Agora, quando a gente fala de linguajar, eu não sei como é que você usa, eu tenho meus pensamentos. Mas o meu ponto de vista em relação a você nesse sentido, eu vejo um conflito desnecessário, né? Talvez com os irmãos da igreja você não solte um me mama, né? Com É, certeza esse é não. um ponto. Com certeza não. Mas aí eu, então, mas aí eu volto Assim, na. com alguns eu solto, né? Com alguns eu Não, mas solto. o me mama, mas o me mama Mama tá me mais olhando. ligado, Mama me mama me olhando. olhando, tá mais. Você sabe que quando a gente fala lá no grupo, ou agora, mama me olhando, já perdeu completamente o sentido real do PC, né? Já virou outra coisa. Já virou outra É coisa, tipo, outra coisa. tá mais pra um cala-boca É isso do assim. que um mama mesmo, né? Tá mais pra isso. É exatamente Mas isso. isso tá muito mais ligado a um nível de intimidade que você vai tendo com alguém do que com um comportamento geral, cara. Por exemplo, você até comentou aí agora, para alguns irmãos da igreja dos quais você tem um pouco mais de intimidade, você já solta um desse aí. Você não vai... Cara, nem eu. Imagina, eu chegar lá com o meu chefe, que eu conheço há 5 meses, e eu falo assim, ô, né, cara, mas, pô, me mama, o chefe. Não vai rolar, né? É a mesma coisa, é um ambiente, cara. Não tem nada a ver. Mas então aí eu volto para a primeira questão. A pergunta que tem que se fazer é onde que eu acho que eu tô sendo menos autêntico e, e, e será que isso é real? Porque eu não vejo como falta de autenticidade o seu comportamento na igreja, não, tá? E quando você Talvez o assiste. conflito mais E quando você assiste um vídeo, por exemplo, do meu canal? que tem. Eu vejo que, cara, eu não vejo nada, cara, eu vejo que, cara, é muito natural. É natural. Você mesmo vê, você gosta do resultado porque é natural. Ó, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui agora do que é autêntico e do que não é autêntico. Tá, vamos Vamos lá. fazer um exemplo claro. Inicia um vídeo seu com a sua frase. Como que você inicia o vídeo? Fala aí, seus lindos e Olhando suas para a lindas, câmera tudo aí, ó. bem com vocês? Espero que sim. Ó, legal. Agora, olha eu fazendo. Olha eu. Tudo bem, meus lindos e minhas lindas? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pera aí, faz de novo, faz de novo. Vai, Faz de velho. novo, faz de novo, faz de novo. Faz de novo, faz de Não, novo. já tá me zoando, filho da Não, puta. não faz de novo, Tá gravando sem ver de eu mim. vou colocar aqui, faz de novo, vai. Não, eu não vou fazer. Porque eu me sinto muito desconfortável fazendo isso. Ah, pelo amor de Deus. Né? Eu não sei. Tá. Onde está a minha autenticidade para fazer um vídeo? Sei lá, vou começar um vídeo assim, ó. E aí, gente, tudo bem? Sei lá, não sei fazer. Então eu vou começar a falar direto. Então, e aí eu começar a falar o vídeo. Ou nem dar oi para ninguém. Só começar a falar mesmo, foda-se. Porque essa aí é mais natural, entendeu? É, você não Não tem tá em a. mim fazer o que você faz. Não, é que você não tem. Você não parou pra analisar ou pensar alguma intro pra você começar um vídeo, né? Você não tem isso preparado. Que seja, que seja, mas eu não pode ser o seu. Porque não ia cair bem, Ah, entendeu? sim, é. Eu acho ridículo quando tem um cara que simplesmente vira pra câmera pra começar um vídeo e fala assim.
Boa tarde, família. Bom dia, família. Boa noite, família. Porque é uma coisa que o Igor do Flow faz, sabe? Tipo assim, quando vê um cara fazendo, e aí, família? Boa tarde, família. Eu falo, putz, mano. Pô, cara. Tá roubando um maluco lá, né, Né? velho? Tá tirando. Tá imitando o cara. É zoado, né? É bem ruim, né? É É zoado. bem triste de se ver. É Mas degradante, né? olha só, É degradante, né? eu já entendo o seu conflito, tá? Eu entendo o seu conflito principalmente por conta de religião e da forma com que você expressa quando tá, por exemplo, comigo e com o Pan e talvez com outros colegas também. É Mas eu não porque. vejo isso É, como uma coisa ruim, tá? então, mas é porque há muito julgamento, né? Você entende isso, né? Isso eu entendo. E É assim. a mesma coisa de você tá na igreja, de você tá em algum lugar, é que você não bebe, né? Mas acontece muito isso, cara. A pessoa deixar de fazer alguma coisa, deixar de tomar alguma coisa, com medo de cruzar com algum irmão da igreja e esse outro irmão apontar o dedo e falar: Nossa, o pastor da igreja está tomando cerveja ali, Então, né? é complicado. Só que a linha que separa, olha como que é complexo, cara. Aí a gente está começando a complicar mesmo, né? Porque, por exemplo, a linha que separa você ser autêntico, você ser livre para fazer as coisas que você quer fazer, de uma postura enquanto pastor, porque ali você tem um cargo e tem uma responsabilidade que as pessoas te olham e te têm como exemplo, não é isso? Sim, sim, sim. Exato. Então você não pode, a partir do momento que você tem esse cargo, se você ocupa essa, entre aspas, cadeira, você tem certas responsabilidades e você tem certas limitações. Hoje, até o momento, eu não vejo da sua parte, especificamente falando de você agora, uma conduta que desabone o seu papel ali na igreja, tá? É claro, se a gente for colocar num vídeo que vai ser exposto, e a gente sabe que não vai dar nada, ninguém vai ver porra nenhuma, dificilmente isso aqui vai. A chance de um vídeo nosso aqui viralizar é mais fácil eu ganhar na loteria 5 vezes seguidas. Caramba, que Deus te Mas ouça. uma vez que está exposto, né, aí você já precisa se segurar um pouco mais do que quando a gente sabe que só está entre a gente, né? É diferente, porque pode ter alguém que te segue, né, que pode se decepcionar e é uma responsabilidade muito grande. Então, Por isso eu entendo o seu conflito. é isso. É exatamente isso, entendeu? Quando a gente faz, por exemplo, quando a gente tava fazendo os velhos reclamões, as reclamações da semana, toda quinta-feira e tudo mais e tal, tal, tal. Eu me preocupava muito em de repente ter uma postura que não condizia com a minha posição eclesiástica. Porque aí pode ser que alguém olhasse ali, alguém assistiu, algum membro da igreja assistisse o nosso programa e falasse assim: caramba, mas o pastor tá falando palavrão, o pastor tá usando palavras de baixo calão, enfim, né? Tá tendo uma postura que não condiz ali, entendeu? E aí, é esse conflito que muita gente tem, mas a verdade, que essa discussão ela leva para uma reflexão muito, mas muito importante, velho, muito importante. E eu vou dizer qual que é esse conflito que muita gente tem e não fala. Relacionado à religião especificamente, eu diria que muita gente não tem segurança e certeza da fé que ela tem, justamente porque ela não conhece quem ela serve. Você entendeu o que eu falei? É Você entendeu o verdade. sentido? Eu entendi. Eu Porque, entendi. É verdade. e aí as pessoas elas ficam presas em dogmas que elas. Como eu tava. Porque agora, esse receio que eu tinha, que eu acabei de falar que eu tava lá nos velhos reclamões e tudo mais, eu não tenho mais. Porque hoje, se um fiel vê o meu vídeo falando na internet, cara, ou ele crê que eu sou um servo de Deus,
que eu amo a Jesus e que eu sirvo a Deus do jeito que eu acredito que eu sirvo, certo? Ou ele vai se decepcionar comigo e eu não tô me importando com a pessoa se decepcionar comigo porque a fé dela não pode ser baseada em mim. Ela precisa ser baseada em Cristo. É claro que a própria palavra de Deus ela nos ensina a não escandalizar. Escandalizar é quando você expõe algo que você pode fazer para uma pessoa que não tem condições de fazer. Entendeu? Usufruindo da mesma fé que você tem. Então, tipo assim, Filha da puta. o que foi? Calma aí, cara. Meu pai apareceu aqui na janela e me deu um puta susto. E sua câmera parou. É mesmo? É verdade esse bilhete? E provavelmente e começou um delay. E aí, agora a sua câmera voltou. Nossa, que susto. Depois você faz o corte e vê que eu tô tomando. Não, o pior é que eu acho que como a câmera tava só. Eu tava com a câmera só em mim. Eu acho que não vai aparecer você tomando susto. Ah, que pena. Mano, foi um puta susto, velho. Tanto que você vai ver que do nada eu falei, filha da puta. E eu tava me referindo ao meu próprio pai. Ô, ódio. Caralho. Tá, mas vamos lá. Continua o raciocínio. Então, continuando o raciocínio. Se der, né? Então, eu tava falando justamente Vamos disso. lá. Que falando sobre escandalizar, né? O escândalo que a palavra Isso. que a Bíblia fala se refere a você praticar algo expondo a pessoa que não tem a mesma fé que você tem para praticar a mesma coisa. Então, por exemplo, só um exemplo para exemplificar aqui para ficar claro. A Bíblia ela não condena a beber, né? A beber álcool, beber cerveja, enfim. Ela condena a embriaguez, né? Mas a tomar uma cerveja, se alegrar, participar de uma festa com bebida alcoólica não tem nenhum problema. Mas o que acontece? A pessoa que ela sabe beber, ela não vai se embriagar, mas ela tá junto com pessoas que não têm o mesmo controle e ela faz isso, ela escandaliza, entendeu? Sacou? Mesmo ela não ficando bêbado. Mesmo ela não ficando Bêbada, no bêbada. caso. Por quê? Porque ela tá usufruindo da fé dela, expondo as pessoas a mesma fé que elas não têm. Então, tipo assim, cara, eu sei beber, você não sabe. Então eu vou beber aqui, você vai ficar com vontade de beber, mas você não pode porque você não tem a mesma fé. Você não tem o mesmo controle, entendeu? Sacou qual é que Entendo. é? Então a pessoa, ela abdica dessa prática. Tá, eu sei que o Gustavo ele não sabe beber e ele acha melhor não beber. Por que eu vou beber na frente dele? Eu vou fazer outra coisa, sacou? Então eu vou me abdicar dessa dessa prática aqui, né, que eu posso ter, mas eu vou abdicar pra poupar o meu amigo. Então beleza, não vou fazer, sacou? Mas aí é aquilo que eu tô falando. Ah, mas isso Aquilo que eu tô falando, tipo assim, as pessoas que vão me ver falando na internet, elas precisam entender que o meu contexto em tal prática, por exemplo, numa conversa como essa aqui, eu vou soltar talvez alguma coisa que elas não achem legal eu soltar em cima de um púlpito, entendeu? E eu não vou fazer isso em cima do porque eu tenho autocontrole, entendeu? não, mas é isso, ó. é, a gente tem que contar que falta muito bom senso hoje em dia. E Demais. tem muito, é, tem muitos dedos apontando porque é muito fácil julgar, né? Cara, isso Jesus condena o julgamento, né? Não tem que ninguém tem que julgar ninguém, mas é o que mais tem, né? E tem essas coisas de dogma também, de costumes que eu acho muito besta. E, por exemplo, soltar no seu caso, no meu caso,
eu realmente falo bastante palavrão. Inclusive, é, eu tô tentando parar um pouco, porque palavrão em excesso já fica feio. Já conversou com carioca? Carioca fala palavrão pra caramba, velho. O Né? tu? O tu? E aí começa a ficar feio. Não, o tu não, mas eu falo na carioca. A carioca em si mesmo, né? O Principalmente, povo carioca, né? e principalmente no meio empresarial. Puta que pariu, cara. Como os caras falam palavrão? É muito palavrão. E sai muito palavrão em reunião formal, tá? Os caras falam palavrão mesmo. Mas voltando aqui pra gente. Então, quando o seu fiel vê você aqui num vídeo como esse, e num vídeo de 1 hora e meia, 2 horas, sair um ou dois palavrões e não tão pesados, né? Cara, pelo amor de Deus, eu falo palavrão, você, na maioria das vezes, no seu caso, no seu caso, todas as vezes, né? Raras são as vezes que você, a não ser que você fique muito pistola mesmo, né? Aí sai um palavrão. Mas na maioria das vezes é mais força de expressão do que qualquer outra coisa. Ah, total. Total. É, Não, é, é, não, não tem como. é questão do, é a questão do mama. É, É outra coisa, é uma força de expressão, é. né? De fato. E aí a pessoa tem que, pô, a pessoa tem que ter um bom senso de dizer, cara, normal, é um ser humano que tá ali, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E para além disso, não tem nada a ver com a fé e a prática dela. Você Exato. falar um termo aqui ou outro ali, tem que haver o bom senso. Só que é o seguinte, a gente sabe que não tem. A gente sabe que a maioria das pessoas precisa. Não que a gente é fodão aqui, mas, poxa vida. Eu sou. A gente sabe que a gente sabe que a maioria. A gente sabe que a maioria não tem esse amadurecimento. É, de Tem, fato não cara. tem, não Ah, tem. De fato se o não sujeito tem. é o pastor, se o sujeito é o pastor, ele tem que ser ilibado. E foda-se. Se não for, o cara tá condenado, ele tá desgraçado diante dos olhos de Deus. 99% é isso. Ah, É, é muito é difícil, velho. verdade. É muito difícil, assim. E é o mais pesado nessa prática, eu acho que, assim, é o lado da religião mesmo, né? Porque é onde se tem muito julgamento, né? Porque parece Tem. uma mudança de postura. Quando a gente fala para as pessoas assim, cara, Jesus mudou a minha vida. Eu acredito nisso. Eu acredito que Jesus ele muda a vida das pessoas. Mas é um quesito de mudança de vida, mudança de comportamento para um objetivo. E é esse objetivo específico que as pessoas não entendem. Porque as pessoas, quando as pessoas usam muito essa expressão, Jesus muda a vida das pessoas, parece que você é pobre, agora você vai ser rico. Você é doente, agora você vai ser curado. Entendeu qual é que é a questão? É sempre esse tipo de É. pensamento. Eu preguei uma vez na igreja, não faz muito tempo, foi a última vez que eu preguei, inclusive. E na pregação eu usei muito essa expressão. O ser humano em si, não importa o país, língua, nação, é, utiliza muito não só Cristo, não só Deus, mas tudo que o ser humano conhece, ele sempre vai puxar para o benefício próprio. Ele sempre vai utilizar para o benefício próprio. Sacou? Porque é É. impressionante tudo que o ser humano ele pega, ele toca, ele sempre quer utilizar aquilo para ele se dar bem, para ele ficar melhor que os outros, para ele estar por cima da carne seca. É sempre essa questão, porque o foco é ele. A gente sempre olha pra gente mesmo. E aí quando a gente entra nessa questão religiosa, falando de Cristo, e a gente vê as expressões dos caras falando que Cristo muda a vida das pessoas, Cristo transforma e tudo mais e tal. A primeira coisa que vem na mente das pessoas é, cara, se eu tô ruim, eu vou ficar bem. Sacou? Esse, é esse o primeiro pensamento que vem na cabeça das pessoas. Cara, então quer dizer que
Jesus Cristo muda minha vida? Então, beleza. Então quer dizer que hoje, se eu ganho R$ 2.000 por mês, eu vou ganhar 6. Poxa, que legal. Então, cara, se eu pego gripe todo mês, eu não vou mais pegar, sabe? E não é isso, velho. Nunca foi, tá ligado? A Bíblia nunca falou, não tem lugar nenhum da Bíblia falando que você conhecendo Cristo, conhecendo Deus, servindo a Deus, você vai se tornar uma pessoa plena, poderosa e melhor do que ninguém, sabe? Não existe isso, velho. Não existe isso. Tudo faz parte de um plano. Tudo faz parte de um plano. É o plano de Deus para a humanidade, tá ligado? Então ele transforma o quê? Ele transforma o seu pensamento. Parar de você, é justamente isso. Tirar o seu pensamento de você mesmo para colocar a visão macro, pensar nas outras pessoas, pensar no seu próximo, colocar Deus em primeiro lugar, tirar o foco de você mesmo, tá ligado? E é a última coisa que as pessoas fazem é tirar o foco delas mesmas, tá ligado? Elas É, transformam a religião pro benefício delas mesmas, entendeu? Sacou qual é que é a parada? saquei. Ó, vamos fazer uma. Eu não tenho esse dado, mas talvez fizer. Quantos membros tem na sua igreja? Ah, não sei, saiu muita gente depois da É pandemia, uma igreja, mas é uma igreja o quê? é uma igreja pequena, uma igreja pequena Ah, para média? hoje sim, hoje é uma igreja pequena hoje. Hoje pode-se dizer que é uma igreja pequena, porque Ah, nós temos lá hoje assíduos na igreja, eu acredito que tenha o quê? 50 membros assíduos na igreja. 50, todos esses assíduos, todos eles, é, 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 entre aspas, leais ao comparecimento no templo, vamos Uhum, dizer assim, sim. né? 50. Contando pastores e outros caras que eu não sei o nome lá. Não Uhum, é isso? isso. Vamos lá. Faz uma pesquisa dizendo assim, ó, mas tem que ser verdade. Ah, O que levou você a ir para a igreja? Qual foi o motivo pelo qual você que aceitou Jesus? Não aceitou Jesus antes de aceitar Jesus. O que motivou o sujeito a ir para a igreja? O que motivou? mas você faz essa pergunta pra mim, assim, agora? Não, eu tô falando assim, para pegar uma enquete e jogar para esses 50 cara, para esses 50 indivíduos da sua igreja, com a seguinte pergunta, uma das perguntas, eu estou pensando aqui, fala assim, ó, qual foi o fator motivador, ou qual foi o motivo pelo qual você procurou a igreja pela primeira vez? Em que S- situação você estava naquele momento? se elas lembrarem, provavelmente foi algo, uma necessidade, né? Uma necessidade. Ou vai estar lá, porque eu fiquei, ou porque eu estava deprimido, estava muito triste, ou porque a fulana me largou e eu estava sem perspectiva, ou porque eu estava sem emprego, porque por qualquer outro motivo, mas a pessoa, seja o motivo que for, a probabilidade dela estar mal é muito grande. Sim. Eu posso, né? E aí, se você pudesse trazer todas as pessoas que saíram da igreja, não pela pandemia, que saíram naturalmente da igreja, né? Fazer a mesma pergunta para ela, só que depois você fazer uma segunda pergunta: em que momento e qual foi o motivo pelo qual você deixou de ir para a igreja? Como que você estava nesse momento? Cara, eu mamo um jegue se pelo menos 90% das pessoas que saíram da igreja, elas não estavam bem financeiramente. Bem, ou pelo menos achava que estava. Com a vida tudo bem, tá tudo bem, tem uma namorada bonita, tem um namorado bonito, tem um carro, já tenho uma casa aqui encaminhada, tá dando tudo certo na minha vida.
ir para a igreja todo domingo, todo sábado está sendo chato, comecei a deixar de ir no sábado, Ah, sim, eu ia no meio da semana, já não vou mais. se você pegar, se Não você é, se entendeu o que eu quero dizer? Chegar? sim, 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 sim. Se você pegar as pessoas que saíram da igreja, que deixaram de ir, na verdade, né? Porque tem muita gente que saiu porque discutiu, porque não sei o que, esse é um outro assunto. Mas se você pegar as pessoas que deixaram de ir na igreja, ah, não vou hoje não. Sabe aquela pessoa que, tipo, deu domingo, 5 horas da tarde, falou assim, ah, era pra eu tomar banho agora pra ir pra igreja, mas tá frio, eu não vou não. Ou então, começou o jogo do Corinthians, eu não vou não. Essas pessoas que deixaram de ir, né, até mesmo utilizaram a pandemia como desculpa pra deixar de ir, tem muita gente assim. Essas pessoas é bem provável que a vida delas esteja tranquila. Ou que elas acham que estejam tranquila. Uhum. A percepção delas é que a vida tá de boa, tá. Não há E não necessidade precisa mais. agora. É. Não há necessidade de buscar o papai, né? Então elas simplesmente ficaram em casa. E aí pode ser que, também aquela igreja lá tinha fulano de tal que eu não curtia muito. Se eu for agora pra igreja, agora eu vou numa outra aqui perto da minha casa, ou vou em outra, entendeu? E aí procuram uma outra denominação, no caso. Mas as pessoas. Bichão, mas ó, É tudo. E aí só culmina naquilo que eu tava falando. É o benefício próprio, né? A pessoa tá bem, ela é, vai, ela vai buscar o que tá mais e é isso, confortável. tá, ó, a filosofia clássica, ela fala que o mal, todo o mal do mundo tem como causa primária o egoísmo, todo ele, todo o mal tem como causa primária o egoísmo e todo o bem tem como causa primária o altruísmo, que é justamente o contrário. A pessoa que não tá, infelizmente, o ser humano hoje ele é uma criança. A maioria das crianças tem a idade mental em termos de, 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 de amadurecimento na questão de egoísmo, altruísmo, de uma criança de 3 anos. E você tá dormindo enquanto eu tô falando, velho. Vai cagar. Não, só vi uma bocejada só, fi. Relaxa. Nem saiu no Aí, vídeo. ó, aí, ó, o... E aí é o seguinte, cara, imagina só, o sujeito que vai, é o que você disse, estamos repetindo, que vai buscar a igreja, a gente já falou isso. E não só a igreja evangélica, né? A gente já conversou sobre isso antes. Sim, sim. Todas as religiões. Ela vai buscar algo para suprir uma necessidade dela e quando ela supra essa necessidade e ela vê que não precisa mais, ela sai fora. Aí quando a água bate na bunda, ela volta. Nem sempre na mesma. Tem gente que fica batendo de religião em religião, tentando achar aquela que ela se sente mais confortável. Mas em nenhuma delas ela utiliza o ensinamento para crescimento pessoal, né? E aí, cara, a gente volta para a questão inicial, que é a questão da autenticidade. Esse comportamento vai mata a autenticidade do sujeito. A autenticidade, muitas vezes, do ser humano morre pelo egoísmo de saciar uma necessidade própria. Por que eu estou falando isso? Falando de autenticidade, eu já vi muita igreja a pessoa ser qualquer coisa, menos autêntica. Porque ela não está lá com um propósito de crescimento pessoal, ela está lá com um propósito de preenchimento de algo que ela sente falta, de uma carência de alguma coisa, né? Ou somente para aparecer, de alguma forma, né? Então, você deve ver isso muito na igreja, muita gente que não sendo autêntico o tempo todo, Mas porque demais. esse egoísmo é que mata. E aí você tanto naquela questão de responsabilidade, de tentar trazer aquela pessoa, de quebrar essa barreira, né? De cara, larga a mão, né? O seu problema já está resolvido, vamos tentar evoluir. Cara, é muito difícil. E é justamente essa pessoa que vai julgar o seu vídeo
quando estiver vendo lá. Uhum. Porque ela criou na mente dela que quando você está na igreja, a santidade tem que imperar. E isso, cara, isso é uma bobagem que dura, acho que desde sempre, né? Ah, Dentro desde das sempre, igrejas. Não sei desde como é que é. sempre. É. E aí eu te pergunto agora, como é que é isso? Porque o ideal seria uma instituição, bicho, que conseguisse quebrar isso. Falar, olha, não, vamos lá. Ó. Existe um Jesus, né? Existe Deus, existe as coisas, aconteceu isso. E existe um ensinamento, existe um caminho, uma vertente, uma direção, né? Que a gente precisa seguir de acordo com a nossa fé, tá? O nosso comportamento ele vai se moldando e vai se ajustando nessa direção, né? A gente não, o nosso É. comportamento não faz sentido que nosso comportamento já seja o objetivo. Qual que é o objetivo? É você chegar numa, entre aspas, santidade, numa perfeição. Posso me comportar como se eu já estivesse lá? E é isso que eu vejo nas religiões. Um falso moralismo absurdo que não existe em lugar nenhum, porque todo mundo sabe, você sabe, ela sabe, que não é assim que funcionam as coisas e não é assim que é naquele momento. Eu fico pensando, cara, uma igreja ideal, olha eu que, né, falando isso, que propriedade eu tenho, mas é o que eu penso. Uma igreja ideal seria aquela que, cara, jogasse as cartas na mesa. Então, mas o fato é que a real prática do cristianismo, eu vou falar do cristianismo porque é a religião que eu pratico. A real prática do cristianismo, ela se perdeu há muitos e muitos anos, né? Isso é uma grande verdade, né? Porque o que se faz hoje dentro das igrejas, inclusive na igreja que eu vou, é uma liturgia para buscar sanar exatamente o que falta nas pessoas. A pessoa ela tá mal, ela vai para a igreja para se sentir bem. Em toda a liturgia em relação à oração, a louvores, a pregação, na maior parte das vezes você vê as pessoas pregando e louvando e orando, pedindo, pedindo. Preciso disso, eu preciso daquilo, tá me faltando a isso, tá me faltando aquilo outro, tô doente, preciso de cura. E tipo assim, cara, as músicas falam disso, sabe? As músicas, elas cantam mais sobre a gente do que louvando a Deus, assim, a grandiosidade e o reconhecimento ao que Deus é, entendeu? Antes a gente tinha mais essa prática de adoração a Deus, agora é mais uma prática de uma reza dos pedintes, sabe? Pedindo, sempre pedindo, pedindo, pedindo. E aí o que acontece? A gente criou uma cultura ao longo dos anos, a cultura de que a igreja ele é um hospital de almas que trata as pessoas para se sentirem bem com elas mesmas. E não é isso, cara. Eu acredito sim que a igreja pode ser um hospital de almas. Pessoas que estão feridas, as pessoas que estão precisando de algo, mas ali dentro precisa haver uma preparação de pessoas para o cumprimento do chamado, o cumprimento do plano de Deus, entendeu? Então a prática do evangelho, porque eu vou te falar uma coisa, se a gente for na igreja primitiva, a igreja nos primeiros séculos, e eu digo nos primeiros séculos, eu diria no primeiro século, né, depois da morte de Cristo, aquela igreja ali eram irmãos que se reuniam, olha só, eles se reuniam e discutiam entre eles qual ia ser a estratégia utilizada para poder expandir o evangelho. Essa era a prática do evangelho. Eles discutiam, ó, tal dia vamos para tal lugar, você se junta com fulano de tal e vai para tal lugar, você se junta com fulano e faz isso aqui. Então, o evangelho praticado no tempo de Cristo, ele era
completamente diferente. Hoje, os pastores pregam para quem já é cristão. Antiga, Antigamente não, antigamente os cristãos pregavam para aqueles que não eram cristãos. Por quê? Porque Não, mas é, precisava haver a expansão do evangelho, entendeu? E o mas alerta é, para a volta de Cristo. Hã? eu discordo um pouquinho. Hoje os pastores, quando você fala que os pastores pregam, eu posso estender isso para outras religiões também, mas como a religião sua é a cristã, então vamos falar dela. Quando você fala que os pastores pregam para quem já é cristão, isso não é totalmente verdade. São pessoas, quando eu vou trazer o termo hospital de almas, me parece que essa prática começou a ficar assim, porque parece que os cristãos, entre aspas, nunca se tornam cristãos, sempre são aprendizes de cristão. E a culpa disso é o pastor. Sim, sim, Quando você concordo. fala que antigamente o pessoal se reunia, quando se reunia para criar estratégia para trazer novas almas, todo mundo ali já estava com a fé estabelecida, já tinha entendido o que, que era. É Você não isso. precisa aprender mais nada, o pessoal vai lá e ensina isso pro outro. É isso. Aí o que aconteceu? Começou a. Deixa eu te ensinar aqui. Aí a pessoa não entendia. Então deixa eu te... Aí criou, vamos ensinar. Ó, vou ficar naquela casa ali, é fixa. Quem quiser aprender, vai lá. E fica lá a ad eterno ensinando o fiel a ser cristão. O pastor de hoje, ele prega para fiéis e não para cristãos. São eternos aprendizes de cristão. Nunca aprende. Sempre está lá para tentar. Que a ideia é que vá lá para aprender e não aprende nunca, porque só é remediado. A culpa disso são os pastores, Sim, eu e não os concordo. fiéis. Só que aí acontece o seguinte: vai vai o pastor dar porrada, ainda mais nos dias de hoje. Ah, o pastor foi grosso, aí o pastor falou. Cara, ninguém gosta de ouvir a verdade. Ninguém gosta de ouvir a verdade. A gente já conversou sobre isso. Quando a gente entra num processo de autoconhecimento e enxerga a si próprio, ninguém gosta do que acha ali. Quando a gente começa a olhar para o nosso interior, você sabe disso, não é? Sim, Quando a gente sim. começa a olhar para o nosso interior e encontra e começa a ver o que tem lá de verdade, a gente não gosta do que vê. Ninguém gosta. É difícil. É É, difícil aceitar a si próprio. é Entendeu? difícil, é E aí quando difícil. você tem. E aí você, como pastor, já deve ter visto isso. Quando você tem uma faísca, uma fagulha que ilumina o sujeito dentro dele, e ele tem um vislumbre do que de fato ele é, e aí ele está exposto ali, ele fica desconfortável de tal jeito que ele nunca mais volta para aquela igreja. Porque ali ele está sendo exposto e ele não quer ser exposto. E aí você tem evasão. Os pastores não querem evasão. Os Exato. pastores querem ser fiéis ali dentro. E aí virou essa bola de neve, irmão. Acabou. É difícil voltar atrás. É complicado. É Não é fácil, complicado, é não. muito complicado. É muito complicado. É isso que exatamente que você falou. As igrejas hoje têm fiéis e não cristãos. E as pessoas elas estão muito fiéis, por exemplo, e até leais à sua instituição, né? Ah, eu sou da Deus é É, Amor, eu sou da Assembleia de Deus, eu sou das. E aí você tem o fiel que é leal àquela instituição, mas se você perguntar de Cristo para ela, da prática e do que ela tem feito por Cristo, ou para Cristo, melhor dizendo, nada, ela não sabe dizer, ela não sabe responder. Ela não fala de Cristo para conhece ninguém. muito da igreja e pouco de Deus. Ela não fala de Deus nem pro irmão dentro de casa. Nem pra mãe, nem pro pai, nem para o colega de trabalho. Não fala de Cristo, não fala de Deus. Nossa, que coisa, né? Eu vejo isso aí, né? Tipo, o pessoal tá na igreja, aí fala assim, aí na volta da igreja, eu via isso lá na época que eu namorava a Dani e tal, na volta da igreja, não se falava de Deus, raramente se falava do que foi dito no púlpito. Muito falava, da irmãzinha de tal, você viu a roupa daquela? Oh, É mas o isso. fulano toca bem, mas não sei o É. que. Começa a falar de tudo, qualquer coisa, menos do que de fato importa. Bicho, olha, tem uma coisa que aconteceu nessa época que eu vou te falar agora. Olha só. Hum, Olha o que me marcou um dia. Eu tava voltando de um culto, eu fui num culto na igreja da minha mãe. E cara,
foi uma pregação assim que o pastor fez relacionado a relacionamento de você com Deus, assim, sabe? E aquela mensagem, ela entrou no meu coração assim de um jeito que, cara, eu falei, meu Deus do céu, cara, como isso faz sentido pra mim? Porque o ser humano em si, ele se perde tanto em relacionamentos entre eles, né? E quando a gente vai tratar do relacionamento nosso com Deus, que na minha concepção é o criador de tudo e tudo mais, a gente trata esse ser de uma maneira tão superficial, tão descartável, assim, que é muito triste. É muito triste. E aquele dia, aquela mensagem, ela mexeu comigo. Ela mexeu comigo muito. E me impactou. E aí eu saí da igreja assim naquele dia, meu. Caramba, bicho. Da hora essa mensagem, velho. Essa mensagem foi muito boa, mano. Precisava falar, conversar com alguém sobre isso, né? Tá ligado? E aí eu lembro que eu descia do ônibus. Eu não lembro o porquê. Eu desci do ônibus lá na Oratório. Num ponto da Oratório lá. E aí eu vim descendo a José Antônio Fontes. É, José Antônio Fontes ali, né? Uhum. Eu vim descendo a José Antônio Fontes ali andando e tal, não sei o quê. Se não me engano, até cantarolando uma música. Quando eu tava passando pela pracinha ali, eu olhei pra casa onde a Dani morava ali, e aí tava o Thiago, a Flávia, e acho que o Rafael tava também, não sei. Tava ali na frente. E aí eu corri até eles. Porque na minha mente, eles eram da igreja, né? E talvez eles entendessem o que eu tava sentindo, tá ligado? Talvez eles entendessem o que eu tava sentindo. Porque foi uma coisa especial pra mim. Eu cheguei ali na frente, e aí, galera, beleza? Tal, não sei o que. E aí, galera, beleza? Aí. Aí o Thiago virou pra mim, ah, legal, e aí, Acácio? Tal, não sei o que. E aí, Acácio? Aí a Flávia. Aí falei pra eles assim, virei pra eles assim e falei, ah, cara, putz, que da hora, mano. Tá da hora o dia. O dia tá muito louco, velho. O dia tá da hora, não sei o quê. Aí eles perguntaram pra mim assim: que foi, mano? Você tá o quê? Tá apaixonado? Aí eu virei pra eles e falei assim: cara, eu tô, mano. Eu tô apaixonado por Cristo, velho. Usei essa expressão. Falei, eu tô apaixonado por Cristo, velho. Aí o Thiago falou assim: ah, é? Pô, legal, hein? Eu falei, tô acabando de vir de tô acabando de vir de um culto, tal, foi uma bênção. Aí ele falou assim, entendi, entendi, entendi. Você teve, você tipo assim, você tá empolgado, entendeu? Tipo assim, ele falou assim, Uhum. entendi qual é que é. Você tá empolgadão agora, né? Relaxa, daqui a pouco passa. Ele falou isso? É. Eu Caramba. falei, não, mano, não pode passar. Aí, não, beleza, beleza. É nóis, relaxa, mano. Pô, que legal que você tá felizão. Da hora. Aí eu, tá bom. Aí, tipo, não lembro agora se eu fiquei lá ou. Eu sei que depois eu fui embora, assim, e isso me marcou. Isso ficou no meu coração, assim, sabe? Tipo, caramba, velho. Nem a galera que vai na igreja acredita no que eles fazem. Nem a galera que vai lá perde o tempo de ir lá. E eles não gostam de ir. Porque eles não acreditam naquilo que eles estão praticando. Que bizarro, velho. Por que eles vão lá? Por que raios eles vão naquele lugar? É uma convenção. É convencional, velho. É uma coisa muito louca isso aí. É porque não é sincero, cara. E aí, Simples assim. é aquilo Porque que você não é fala. autêntico. Porque não é autêntico. É autenticidade. Não é autêntico. As pessoas, Esse é elas fazem por um costume, por um dogma, por um bagulho que não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, velho. Não faz o menor sentido. Você tá indo pra um lugar que você não gosta, que você não acredita, pra nada. Mano, é bizarro. nada, cara. É bizarro, é bizarro, é bizarro, tá ligado?
É estranho. É estranho, eu não sei porque as pessoas fazem isso. Cara, eu posso contar nos dedos de uma mão as pessoas com que eu posso dizer que realmente acredita na religião em que vai. Posso contar na mão, cara. Que vai pela. Que não tem essa, que não defende denominação nem nada disso. Que vai pela fé mesmo, tá? É, Eu conto nos dedos de uma mão. e é triste O isso, velho. resto É é triste. resto. É triste isso, velho. Ah, Porque, mas faz. Hum, porque isso se estende até a outras religiões, velho. Tem gente que vai na Umbanda, tem Cristiano, gente que vai no Espiritismo, tem gente que vai e não sabe por que vai, velho. Não acredita naquilo que eles estão indo. só para se sentir bem. É só para se sentir bem. E, Cristiano, mas olha só. Eu acho que a gente não deve se surpreender com isso. Não deve se surpreender com isso. Eu não sou um conhecedor da palavra, né, pregada aí pelo cristianismo. Sei um pouquinho por conta da família e tudo mais, mas não sou um conhecedor profundo. Mas dentre algumas coisas, eu sei que tem lá que no fim, embora eu não acredite nesse fim, você sabe muito bem disso, mas está lá escrito que no fim poucos herdarão, não é? Muitos dirão que Sim. eu fico imaginando as pessoas, um monte de pessoas assim, uma multidão assim falando assim para Jesus. Hã? Eu te servi, eu fui pra caralho da igreja, e eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ah, eu não conheço você, tem isso, né? Tem, Ele tem. fala que não vai reconhecer. Sim. E que realmente muito poucos serão salvos, né? Sim, É exatamente. exatamente o que está acontecendo, bichão. Da igreja que você tá lá de 50, se salvar dois ou três é muito. De bilhões de crentes e bilhões de outras religiões, se salva ali, cara, 2, 1% é o que vai. O resto vai tudo, tudo fake, bichão. A verdade é essa. E te digo mais, cara, tem gente que não pratica caralho da religião que vai se dar melhor do que no final do que quem pratica, de acordo com a própria lei, de acordo com o próprio crença de vocês aí. Assim, Entendeu? eu concordo em partes, discordo em outros quesitos, mas. Mas é um mistério, né? Na verdade, não é um mistério, na verdade é bíblico, né? Porque a própria Bíblia, Mas na Bíblia fala, né, que as pessoas estariam. Fala assim, vocês estão aí, vocês me louvam com os lábios, mas o coração tá longe, né? Tipo, o próprio Deus reconhece que o ser humano, ele tá buscando uma coisa pra si próprio, tá ligado? E tá cagando pra Deus, tá ligado? E aí é muito triste, né, velho? eu acho que a igreja, ou todas as religiões, o papel dela, eu já te falei isso, cara, eu vou falar aqui no vídeo, talvez para a gente fechar. Sim. O papel das religiões, no meu ponto de vista, tem algumas funções. A primeira delas é acolher mesmo, né? Porque, tá, eu entendo, a pessoa vai para a igreja porque tá zoada, porque tem algum problema e quer ouvir quer ser confortada, não é isso? Uhum, sim. Tudo bem, vem aqui eu te conforto. Esse é o primeiro passo, tá? Então vem aqui e te conforto, esse é o primeiro papel dela. Cumprir esse papel, o sujeito, você tá bem? Você melhorou? Melhorou? Pô, agora vamos trabalhar para que essa condição não volte, ou pelo menos que a gente dificulte coisas que podem trazer você para aquela condição de antes, né? Para que você evolua como ser humano. Vamos botar as cartas na mesa aqui. Esse seria o papel aí é de ensinamento, de, de, de como se tornar uma pessoa melhor. Cara, para de julgar, porque o que o pessoal faz mais é julgar. Não é assim. Ensinar, trazer o altruísmo, né? Ensinar que, cara, as coisas que são duráveis, elas demoram mesmo. Para você aprender uma coisa é chato. É, e é assim que é, cara. Não é. Pô, você vai.
O pregador hoje ele tem que ter técnicas de oratória para conseguir. É praticamente um político lá em cima do púlpito, cara. Tem que fazer. Tem que ter uma performance para ter a atenção das pessoas. É ridículo, é ridículo. Porra. É ridículo, é ridículo. Então, não, cara, não, não é isso. Não é isso que a gente quer. Eu não quero um cara ali, eu não quero um nível de importância. Não tem mais importante ou menos importante. Tem um grupo aqui que quer aprender. Vocês querem aprender? Vamos falar sobre ensinamento. O que, abrir uma roda de discussão. O que, que você. Eu acho errado. Sempre vai ter fiéis se continuar assim. O correto não era um pastor estar num púlpito. Tá errado isso, no meu ponto de vista. O correto era você ter os fiéis ali e o cara no meio, junto, e colocando ideias e falar assim: olha, existe uma passagem que foi assim. Gente, o que, que vocês acham disso? O que, que vocês entendem que aconteceu aqui? E fazer as pessoas pensarem por elas próprias. É assim que a pessoa é ensinada. Só que, cara, hoje, isso é uma utopia na minha cabeça, tá? De como deveria ser as coisas para as pessoas nas igrejas. Mas, enfim, isso não vai acontecer. É que você, é que Então as você, pessoas vão continuar aí. é que, é que você acabou de descrever a prática da igreja primitiva. Quando, Pô, eu quando, não sabia, mas é que pra mim assim faz mais sentido, né? não, mas de fato, é porque é aquilo que é a discussão, né? O cerne da conversa acabou indo para esse lado, né? Mas o homem, trazendo as coisas por benefício próprio, ele começou a criar uma liturgia no qual deixa ele em evidência e não Deus. Sacou? Então por isso o Uma puta púlpito. bosta. Então por isso o púlpito. O púlpito ele fica, em sua maioria das vezes, elevado para que o homem ele suba até o púlpito, fique em evidência e ali ele seja, a atenção seja dada toda para ele, entendeu? É uma prática, na verdade isso aí é uma prática de domínio, né, de dominância, né, vinda dos primórdios do imperialismo e tudo mais e tal, mas não é discussão. Agora, quando você fala que tá o cara que ensina, ele tá no meio das pessoas e perguntar para as pessoas o que elas acham e entrar numa discussão de entendimento comum entre o grupo, isso foi feito para aceitação, por exemplo, do Novo Testamento bíblico. Sacou? Os livros de Mateus a Apocalipse, que é o Novo Testamento bíblico, cristão, pós-reforma, protestante e tudo mais, esses livros eles foram discutidos e aceitos com a concordância do povo que seguia Cristo, dos cristãos. Porque muita gente vai falar que no século IV, com Constantino e, enfim, a organização lá das lideranças das igrejas, decidiram qual iria ser os livros, né, que entraram canonicamente para os livros do Novo Testamento. Mas não foi assim. Na verdade, a constatação desses livros para entrar no cânon já se deu. Essa foi só a constatação desses livros para se entrar no cânon, porque a aceitação desses livros já tinha sido dada pelos grupos que se reuniam para transmitir o evangelho para as pessoas. Então já era aceito esses livros pela igreja. E aí quando foi feito essa reunião dos crentes aí, os caras aceitaram, entendeu? Mas é por É aí. uma outra coisa para. Não, mas olha só para finalizar. Vocês faziam isso, eu não sei se vocês fazem mais lá na igreja de vocês. Você até me chamou para uma discussão de um grupinho ali. Você lembra disso? Sim, sim, no Eu NS10. não lembro que a gente discutiu. Vocês fazem isso ainda? Não, eu liderava essa parte, né? Mas a gente parou, depois da pandemia a gente parou. Tem que voltar a Então, fazer, né? isso é legal. Isso é legal fazer. Inclusive, eu acho que toda igreja não poderia ter mais de 20 membros junto. Poderia ter mais de 20 membros, óbvio, mas os cultos deveriam ser, não poderiam passar disso. Porque é muito difícil você controlar uma multidão.
E aí você faz grupos aqui, grupos ali, discutindo as coisas, Ó, e cada pessoa que saiu dali vai querer discutir com outras pessoas, vai querer discutir com a família. É muito mais produtivo em termos de ensinamento e crescimento pessoal, ações como aquelas que vocês faziam antes ali, do que um culto inteiro. O culto ele tem um propósito. O culto de domingo, por exemplo, aham, né? Que sim. é acolher as pessoas. Depois que acolher as pessoas, esses programas, eu penso eu, que seria o carro-chefe, seria o principal. Porque quando você Interessante. coloca um grupo pequeno de pessoas, todas elas se sentem importantes. Então você quebra as pessoas, ou assim, ó, tal dia, tal horário, coloca uma pessoa para liderar cada horário de cada grupo para discutir um tema. Cada um com o seu próprio tema, ou todas o mesmo tema, e depois vai enfim, e trabalhar dessa forma. Mas enfim, tudo isso a gente falando para tentar quebrar a barreira da ignorância do ser humano, que eu já ultimamente não tenho sido muito fã, né? Porque o ser humano é embaçado, é difícil lidar, viu? É É difícil, é osso. difícil, é difícil, é difícil, é difícil. A gente vai. A Então gente tá vai. bom, Fê. A gente vai voltar com outro tema depois. Pensa outro tema pra gente poder discutir e eu. A gente pode voltar pro tema do Pinóquio no próximo? Pode voltar pro tema do Não, né? Pinóquio. Ah, o Pinóquio é porque o Pinóquio ele é Não. um bosta, né? O que o Pinóquio representa? Não representa bosta nenhum. Eu- vamos falar de buraco negro. Buraco negro, interessante. Gosto. É, ou de ET, ou de. Sei lá. Bom, você pensa ali, a gente fala. Então é isso, Pedro. Eu vou tomar banho, dormir e comer. Honesto, comer e dormir. Comitor. Dormir e comer é foda. Tá Ah, bom. então tá bom. Para de gravar aí. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Parou? Pera aí. Posso ir embora?